todos. Quero saudar minha magnífica reitora, professora Dora Leal. Afinal de contas, eu fui professor, fui aluno da UFBA, fui professor da UFBA por muito tempo e seguramente, se não fosse esse grupo, professora Dora, professor Naumar, é certo que a gente muito provavelmente não teria a UFRB, né? A gente sabe as resistências, até por questões regionais que nós enfrentamos, né? Então, salve a professora Dora, o professor Nildo, a professora Nádia. Vejo aqui pessoas como a professora Rosilda, né, que a gente já se relaciona e já discute algumas coisas há muito tempo. Meu querido professor Naumar. Naumar, assim, a gente tem uma relação de longo tempo. Eu lembro que eu defini que poderia ser candidato a diretor da Escola de Agronomia depois que Naumar foi eleito, porque antes eu não pensava nessa possibilidade quando alguns insistiam. Depois o professor Naumar também me indicou para ser o presidente da comissão que deu parecer nas políticas de cotas da UFBA, né, em 2004. E, evidentemente, também muito por ele que eu estou aqui na condição de reitor. Então, nossa relação é sempre forte, sempre intensa. Quero ressaltar de pronto, vocês viram aí um pouquinho da minha história. Eu sou agrônomo, com mestrado e doutorado em solos, né? Então a dificuldade é sempre maior, notadamente quando a gente está num ambiente com tantos especialistas, né? Então até por isso eu vou fazer uso aqui de um pequeno texto e tentar dar minha contribuição a esse debate. Nós assistimos nesses últimos 10 anos a muitas transformações. Políticas afirmativas criadas por universidades, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade das iniciativas, o ingresso via NEM SISU, eu acho que é algo que deve ser destacado, e essa Lei 12.711 de 2012, que prevê que as instituições federais reservem 50% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas e dentro dessa cota o percentual de vagas distribuídas entre negros, pardos e indígenas. Eu confesso que dessa lei eu só não consigo entender muito bem o que significa esse 50%. Da onde vem essa lógica dos 50%? A parte do IBGE eu até entendo. Eu particularmente considero que a única lógica possível seria que 89% das vagas ficassem com a escola pública, né? Porque afinal de contas, 89% dos nossos alunos estão na escola pública. 11% estão nas escolas particulares. Então, a única lógica razoável seria uma relação 89 para 11, não 50 para 50. Mas, vamos lá. Né? Essas mudanças, né, parecem resultar finalmente de um consenso da sociedade brasileira. Os processos atuais, né, ou antigos de recrutamento das universidades não foram capazes de incorporar de forma significativa os jovens talentosos e com alto potencial acadêmico presentes nas escolas públicas. E principalmente, deve ser ressaltado, na diversidade étnico-racial da sociedade brasileira. A grande questão, e eu não tenho dúvidas, eu trouxe alguns números como que a professora Dora apresentou, a gente tem uma mudança em termos sociais, em termos étnicos das universidades, e isso é um fato. Das universidades que implantaram as políticas afirmativas. Agora, as universidades não mudaram na sua essência. Os alunos foram chamados e eles tinham que construir o seu processo, a sua história dentro da universidade, praticamente sem nenhuma intervenção das instituições. E isso me parece quase uma maldade, né, institucional. Nós tivemos algumas discussões, eu acho que a discussão da Universidade Nova é fundamental nesse contexto, mas nós não avançamos. Depois das cotas nós tivemos um processo como o Reúne, em que de reestruturação acadêmica nós tivemos muito pouco. Talvez a universidade que tenha mais radicalizado nesse processo de reestruturação acadêmica tenha sido a UFBA, né, com a criação do IAC. E aí, essa questão para mim é fundamental quando a gente discute, professor Nildo, as políticas afirmativas no estado da Bahia. Eu acho que a gente precisa começar a debater o que eu vou chamar aqui de tecnologias de consolidação das políticas afirmativas.
Acho que isso é algo fundamental. Eu tenho tido acesso a diversas experiências internacionais que me assustam quando eu vejo que o Brasil discute pouco isso. Então, semana passada nós tivemos, incluído as aulas, o professor Luiz Fraga. Ele é da Universidade de Washington e possivelmente ele assuma agora, no governo de Obama, uma estrutura no Ministério da Educação que busca instituir avanços acadêmicos na comunidade latina dos Estados Unidos, né? Por toda a questão dos números, do crescimento dos latinos nos Estados Unidos, perceberam que a formação acadêmica dos latinos está bem abaixo da média e que eles precisam avançar nessa direção para que os Estados Unidos possam responder aos desafios futuros, né, com essa população. E o professor Luiz Fraga, né, que é da Universidade de Washington, a 16ª no ranking dos Estados Unidos, ele tem um discurso muito interessante sobre inclusão e excelência. Ele tenta mostrar que essas duas expressões da universidade, essas duas obrigações da universidade, não são antagônicas. E ele chega a dizer, olha, a universidade não está na sociedade para formar os indivíduos de forma estanque, mas ele está para formar a sociedade. A universidade ela existe para fazer com que a sociedade avance na ciência, tecnologia, na extensão, enfim, na formação de novos indivíduos para essa sociedade. Então, o professor Luiz Fraga tem esse debate e ele foi convidado pelo presidente Obama para construir essa questão do quanto é importante para os Estados Unidos a inclusão e excelência. Também tive contato com o professor Alain Coulon, um sociólogo especialista nesse tema de inclusão e excelência. Ele é ex-diretor do Instituto, diretor de Ensino Superior e Integração Profissional da França, inclusive do governo de Sarkozy, né? O governo, a princípio, considerado mais à direita. Mas, assim, isso passa a ser uma questão de Estado. E o Coulon, ele destaca que o modelo universitário, entre o modelo universitário e a realidade concreta dos jovens ingressantes, existe um espaço infinito para aprender o ofício de estudante e tornar-se um membro da cultura universitária. O jovem precisa passar por uma dupla filiação, a institucional e a intelectual. E isso envolve múltiplas circunstâncias, políticas, econômicas, sociológicas e psicológicas. Eu não tenho dúvidas de que nós precisamos considerar isso ainda mais nesse momento do Brasil. E assim, o que me chamou a atenção, e eu digo, essa minha história de ser agrônomo, começar em doutorado de solos, é importante, porque no momento que eu me vi diante desse problema, a primeira reação é você culpar individualmente os professores, né? Os professores precisam mudar para aceitar essa nova situação da universidade brasileira. Mas rapidamente é só passar uma leitura rápida, né, entre os textos de especialistas, que a gente percebe que todos os processos que foram importantes e que deram resultados diz respeito a uma ação institucional. Uma ação institucional da universidade e uma ação institucional de governo. Por exemplo, professor Diogo, só uma provocação. Esse projeto, muitos projetos, por exemplo, desenvolvidos pelo professor Luiz Fraga nos Estados Unidos, é bancado, não obstante ele seja do governo federal, ele é bancado pelos governos estaduais dos Estados americanos. Então, essa questão da afiliação é algo que eu considero fundamental que a gente passe a discutir. Nós tivemos também a professora Fúvia, né, do Instituto Carlos Chagas, que ela tem um programa de preparação de jovens que entraram por ações afirmativas para chegar à pós-graduação. E a professora Fúvia falou uma série de coisas extremamente interessantes. Né? Primeiro, tem que trabalhar a família, tem que trabalhar a autoestima do jovem, tem que dar uma segunda língua, enfim. Quando ela terminou de falar, eu pedi desculpas a ela, mas eu disse, professora,
tudo que a senhora está falando, que a gente precisa fazer para preparar o jovem para a pós-graduação, é uma ação que o Brasil precisa fazer para preparar o jovem para a universidade, né? Então, eu acho que o Brasil precisa, né, e aí eu acho que a Bahia, e nós temos um governo, um secretário que tem tudo para caminhar nessa direção, a gente precisa debater de forma intensa essa nova situação e construir o que eu chamo de tecnologias de consolidação das políticas afirmativas. Eu não tenho dúvidas de que você precisa ter uma estrutura na universidade, e aí não é só recursos financeiros. Recurso financeiro é importante, né? Mas me assusta quando eu vejo muitos colegas, professora Dora, e não é o caso da professora Dora, mas muita gente que quando viu o projeto de política afirmativa, só pediu ao governo dinheiro. Não, nós precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de mais bolsa. Ora, pelo amor de Deus, a evasão das universidades, a evasão sempre foi alta antes das cotas. 30%, 40%, 50%. Agora, a gente não discute isso. Mas agora, depois das cotas, possivelmente, se esses números continuarem, nós vamos discutir e vamos dizer que a culpa foi das cotas, né? Mas é só ver os números quando tem um dado muito interessante, né, de 2006, 2007, que está na rede internacional, aí, de rede mundial de computadores. É só verificar lá, tem os números da evasão das universidades brasileiras, né? Então, eu quero dizer que a minha grande preocupação hoje diz respeito a como nós vamos construir uma universidade diferente, porque a nossa universidade não mudou, né? Essa exigência que nós temos de que os estudantes desenvolvam seus percursos de forma individual e sem uma ação efetiva da universidade, me parece que é quase uma forma da gente querer que as políticas afirmativas não deem certo, como, de certo modo, a gente poderia dizer que a universidade tinha já problemas, né? Então, para mim, esse é um tema fundamental. Eu quero ressaltar isso rapidamente aqui. Achei bastante interessante quando a presidenta Dilma sancionou a lei das cotas. Ela disse: nada adianta eu manter a universidade fechada e manter a população afastada em nome da meritocracia. Também de nada adianta eu abrir a universidade e não preservar a meritocracia. Concordo plenamente com ela. A grande questão é que nós precisamos de uma mobilização do MEC e das instituições para se associar a uma associação, a gente considerar essa nova realidade. A universidade pública, né, foi formada num ambiente diferente do atual. Eu diria que ela não está preparada para os desafios da Lei 12.711, e que bom que essa lei impõe esses desafios nesse momento. E a gente precisa ampliar o processo de reestruturação acadêmico iniciado de forma muito tímida com o Raimundo. Assim eu encerro, né, as minhas palavras e espero ter contribuído nesse debate. Obrigado.